Bem-vindos ao curso básico para capacitação em ética e manejo de animais de laboratório. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre princípios éticos no uso de animais em pesquisa e em ensino. Praticamente tudo que se faz na área de ciências biomédicas e área de produção animal, enfim, depende de pesquisa em animais, né? Obviamente, isso vem encadeado com cursos de graduação e de pós-graduação que também precisam preparar para essa realidade e vão acabar usando animais no ensino. Então, é toda uma cadeia, né, de eventos de formação e de pesquisa em que o uso de animais está profundamente arraigado, né? Então, as mais variadas áreas aí possíveis. E, obviamente, por tudo isso, nós precisamos de legislação e comissões que acompanhem a aplicação dessa legislação em cada local, né? Por isso que nós temos que nos organizar em CEUs e temos esse trabalho todo e cada vez parece que vai ficar um pouco mais complicado. Bom, a nossa legislação é bem nova no cenário mundial, né? Nós temos a Lei 11.794, que foi promulgada em 2008, depois, como tudo no Brasil, lei não serve para nada até que ela seja regulamentada por decretos, aí o decreto saiu um pouco, quase um ano depois, em 2009, o decreto 6.899, e essa lei, esse sistema, então, ele cria duas entidades muito importantes, que é a CEUA, a figura da CEUA e a figura do CONSER, né? A CEUA, então, atuando nas suas instituições, um local onde se utilizam os animais, e o CONSER controlando tudo de Brasília. O bom desse sistema é que ele é autodeterminado, né? Ele pode gerar as próprias leis, enfim, na forma de resoluções normativas e orientações técnicas e diretrizes, que são mais ágeis, no sentido que você não precisa aprovar leis no Congresso. Então, à medida que as necessidades vão surgindo, as RNs vão aparecendo, elas podem ser revogadas, reeditadas, enfim, o sistema fica bem mais fácil de atuar, né? E assim, a questão é que todas essas resoluções aqui vão determinar, vão dar a forma como os parâmetros para as CEUAs trabalharem, né? Era muito complicado para uma CEUA trabalhar antes dessas resoluções, porque não se tinha parâmetros. Geralmente a gente usava parâmetros mais aceitos a nível internacional, mas não tinha uma resolução, não tinha uma legislação que desse apoio aqui, né? Que só para mostrar também como é que o CONSEA, para quem não conhece, né? Quem compõe o CONSEA lá em Brasília são 14 conselheiros, né? Representantes dos vários ministérios, Academia Brasileira de Ciência, Sociedade para o Progresso da Ciência, Federação Social e Biologia Experimental, Ciência de Animais Laboratório, Indústria Farmacêutica, e tem 2 vagas para representantes titulares das sociedades protetoras de animais, né? Normalmente, uma reunião do CONSEA, todos os titulares e os suplentes são convocados. E a legislação estabelece a constituição mínima de CEUA, que obviamente também vocês já sabem, né? Mas só para relembrar aqui. Então, tem que ter um mínimo de 5 membros, mais os suplentes. Tem que ter médico veterinário, tem que ter biólogo, e tem que ter docentes e pesquisadores nas áreas específicas em que a CEUA vai atuar, né, ou julgar projetos, e um representante de uma ONG de proteção aos animais. Isso aqui é o conteúdo mínimo. Inclusive, para quem já está preenchendo, já foi o novo CIUCA, né, já começou a preencher o novo CIUCA, já viu que você não consegue avançar se você não
cadastrar médicos veterinários com o seu CRMV e biólogos com o CRBio, né? Então, porque o sistema exige que essas pessoas estejam diferente do anterior, do sistema anterior, que não bloqueava isso, né? Então, era mais fácil você indicar as pessoas, bastava ter o diploma, agora não, tem que ter o diploma e tem que ter o registro nos conselhos de classe especificamente. Essa representação de ONG de proteção aos animais é o maior calcanhar, o calcanhar de Aquiles das CEUAS, na verdade, porque em termos nacional, né, as CEUAS, em geral, têm dificuldade para encontrar uma representação de ONG, ou que queira participar, porque, de novo, às vezes tem as ONGs de proteção animal mais próximas têm uma visão muito radical em relação ao uso de animais, né, em ciência, e não participam de forma alguma. Outros até desejam participar, mas às vezes não tem pessoal qualificado, minimamente qualificado, para participar de uma comissão desse tipo. E muitas vezes também nem tem sociedade protetora dos animais regularmente cadastrada, com CNPJ, enfim, com ata de formação, como tem que ser uma ONG, né? Na região da instituição. O Conselho editou uma resolução normativa instruindo que na impossibilidade, né, de você conseguir, de uma CEUA conseguir um representante de proteção aos animais para sua CEUA, poderia ser indicado ou tentar achar um outro indivíduo, né, com capacidade, com formação na área de bem-estar animal, para atuar como assessor, como consultor, até se conseguir um representante como definido em lei, né? Porque realmente em alguns lugares é muito difícil cumprir essa exigência da lei, né? Só para exemplificar também, a nossa CEUA na UFSC aqui, ela começa a funcionar em 2000. A CEUA da UFSC, ela tem 16 membros, aí os representantes dos centros que mais usam animais, né, ciências biológicas, saúde, agrárias, em pesquisa e em ensino, aí representantes dos campi externos, né, avançados, veterinário obrigatório. Aqui nós contamos também, desde o início, com a representação do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, obviamente, é mais um veterinário. Representantes do Biotério Central e a cadeira de ONG, mas atualmente nós contamos, inclusive, com 2 ONGs, né? Porque as 2 manifestaram interesse em participar, e são ONGs que fazem um trabalho de proteção ambiental e animal aqui extremamente importante na região, né? E como as 2 estavam interessadas, foi feito um combinado. Um é titular, outro é suplente, depois a cada mandato já está na segunda, né? Eles invertem, enfim. Mas é um pessoal que trabalha, inclusive, com pesquisa de conservação, então eles sabem muito bem formado. A gente aqui se sente privilegiado de ter uma representação que realmente contribui muito para o funcionamento da CEU em geral, né? As comissões de ética, né, as CEUAs previstas em lei, hoje então isso não é uma questão de eu acho que tem que ser ou como que tem que ser. Nós temos uma legislação que regula claramente como a CEUA deve atuar, né? Então, a CEUA, ela é uma comissão de ética no uso de animais, não é uma comissão de ética do uso de animais. Ou seja, ela não discute se pode ou não pode usar animal. Isso já é uma condição explícita da lei. Os animais vão ser usados para pesquisa e para ensino. A questão é como vão ser usados. As comissões de ética, elas devem se preocupar na forma, ou seja, na questão do bem-estar no uso desses animais. Isso já elimina muitas horas de debate numa CEUA, principalmente quando
você tem uma representação de proteção animal que não entende isso e quer eternamente discutir se pode ou se não pode usar animal. Então, a CEUA não tem como fazer, como parar para isso, né? A função da CEUA não é essa. Não que essa discussão não deva ser fomentada nos, nas instituições e em outras instâncias, claro que deve, sempre, né? Mas a função específica da CEUA não é essa. A função específica da CEUA é: os animais vão ser usados, mas nós temos que garantir que os melhores procedimentos éticos no trato desses animais sejam aplicados. E se evolua sempre para substituir, enfim, quando possível. Mas aquela discussão mais geral, né, mais ampla, do direito animal, isso não cabe para a CEUA, não é um papel da CEUA fazer, né? Bom, CEUAs tem, então, um roteiro, né, do que avaliar, né, como avaliar um projeto, na verdade, um protocolo. O sujeito da pesquisa, né? Primeira coisa, os pesquisadores justificaram a espécie animal. Aquela pesquisa precisa ser feita em animal? Ou ela poderia ser feita já em humanos, né? Isso é uma primeira pergunta. Às vezes pode ser que ela já de resposta óbvia nem precise ir muito adiante aqui, né? Fique óbvio que não dá para fazer em humanos, mas tem que ter sempre em mente que isso é a primeira coisa que a gente quer saber, por que tem que ser feito em animal. E se é preciso fazer em animal, aquela espécie solicitada é a melhor? Muitas vezes os pesquisadores não sabem justificar isso, e devem, né? Porque algumas coisas que você quer fazer em coelho, por exemplo, não se justifica, poderia ser feito em rato, em camundongo, ou em zebrafish, né? Ou até em drosófila, enfim, precisa justificar a espécie, o uso da espécie, né? Para saber se é a mais adequada. E se fica dúvida, se ela fica dúvida, ela tem que inquirir mais especificamente o pesquisador, para que ele se justifique. E às vezes até solicitar avaliação de outros pesquisadores na área, né? O que a gente chama de pós-hoc, né? De ad hoc. Modelo experimental solicitado, o que está sendo proposto, né, para ser utilizado, é um modelo experimental validado, ou o sujeito inventou na hora aquilo ali, não tem não está em consonância com o que é usado pela comunidade científica, né, em geral. Existe tecnologia que substitua, né, poderia ser utilizada outra coisa no lugar. Então, isso precisa ser também pensado, né, quando se está avaliando e questionado o experimentador, o pesquisador, se aquela técnica, que às vezes pode aparecer técnicas bastante agressivas, né, e como é que aquilo está sendo usado. Às vezes o cara pegou uma técnica que ele viu há 10, 20 anos atrás na literatura, não se usa mais aquilo, né? Nem se aceita mais aquilo, mas ele quer implementar no laboratório dele. Então, precisa ficar de olho, né? Às vezes, questionar e o pesquisador justificar. Essa pergunta aqui é muito difícil, né? A pesquisa causará sofrimento excessivo aos animais? O difícil é saber o que é excessivo, né? Seguramente tem modelos que causam sofrimento excessivo e ainda assim são utilizados, né? Tempo que o animal vai sofrer, sentir dor, a manipulação é muito dolorosa, precisa ser acompanhada de anestésicos, enfim. A CEUA deve avaliar e, na dúvida, deve, de novo, consultar a literatura pertinente para saber como é que aquilo é executado, quais as formas de você conduzir determinadas pesquisas, né, em que principalmente dor, né, é evocada
intencionalmente. E o tamanho amostral? E a questão, né, de sofrimento, estabelecer os endpoints, né? Isso é uma coisa que o CONSEA está batendo bastante nessa tecla, que as células devem exigir nos protocolos que os pesquisadores definam os chamados pontos finais humanitários. Então, deixa bem claro que eles vão acompanhar o animal nos modelos mais longos, e qualquer sinal de sofrimento, de alteração do curso esperado do procedimento, o que vai ser feito para eliminar esse sofrimento, retirar o animal da pesquisa, eutanasiar para que não continue sofrendo, né? Então, esses são os endpoints. Claro que isso é diferente para cada modelo experimental, para cada pesquisa, mas precisa ficar bem claro para os pesquisadores o que é isso. Eles precisam saber explicar bem isso, né? E a CELA precisa saber também o que é, né? Tamanho amostral, esse é outro, então, o último ponto que as CELAs precisam acompanhar, precisam estar de perto, né? Porque, em última análise, a CELA ela pretende que se use menos e melhor os animais. Quanto menos animal usar, menos animal sofre. Então, mais bem-estar, né? Só que o N amostral, a quantidade de animais que se usa numa pesquisa, varia muito em decorrência das características do modelo, da variabilidade dos parâmetros que se quer analisar em determinado modelo animal. Então, o tamanho amostral vai ser diferente para cada pesquisa. Não é assim, eu posso, para qualquer experimento com rato, eu vou usar sempre 6 animais, ou 5 animais, ou 8. Não é assim. Né? Isso depende do que, como uma pesquisa em humanos também exige que, dependendo do que eu vou ver, eu posso precisar de 10, 15, 20 seres humanos, né? Para fazer a estatística. Com animais, a mesma coisa. Então, existem os cálculos amostrais, né? Os testes de força estatístico que você conhecendo o desvio padrão daquele parâmetro que você quer estudar naquela espécie, estabelecendo o grau de diferença da média, né, entre o grupo controle e o grupo experimental, você joga numa fórmula e você tem lá o N mínimo que você precisa, o número mínimo de animais que você precisa. Uma coisa interessante que acontece muitas vezes na CEUA, o sujeito, o pesquisador aparece lá solicitando uma quantidade X de animal, sem justificar o tamanho amostral, e quando a gente questiona e ele faz os cálculos animais, ou os cálculos amostrais, ele retorna, olha, realmente 6 animais é pouco, eu preciso de 10. E a CEU aprova. Quer dizer, a questão não é propriamente quantos animais você está pedindo, mas se aquela quantidade de animal é a correta para ser feito o experimento. Porque muito pior do que você usar 10 animais e não 6, é você usar 6 e você não ter animais suficientes para fazer uma comparação estatística, e aí você perde tudo, né? Então, pelo menos eu uso mais animais, mas eu aproveitei os resultados, do que usar menos e desperdiçar tempo, animal, enfim, dinheiro público para fazer a pesquisa. Então, não é ético usar animais insuficientes para a pesquisa também, por mais paradoxal que possa parecer, né? Bem, a substituição, né? Fala-se muito em métodos alternativos. Isso vai ser a questão que nós vamos abordar na RN 38, que exige a substituição de animais por métodos alternativos no ensino. Bom, em pesquisa é mais complicado. Já existe-se naturalmente, né? Existem várias técnicas substitutivas, foi se desenvolvendo porque, em última análise, pesquisador
tem que economizar, né? E ele vai sempre também procurar fazer as coisas com a maior economia possível e rapidez possível. Então, se ele não precisa usar um animal inteiro, ele não vai usar, né? Ele vai procurar usar célula, fazer ensaios bioquímicos, enfim. Existem várias técnicas substitutivas. Hoje a gente já está avançando também nos biochips, órgãos humanos em chips, né? Isso aqui é um pulmão humano num chip. Isso está sendo desenvolvido é uma tecnologia estrangeira que está sendo assimilada por um laboratório lá em Campinas, no estado de São Paulo. E tem outros órgãos também. Aqui é só para exemplificar, né? Então você tem nos fiozinhos aqui, os canaizinhos vermelhos é um sangue passando, os canaizinhos azuis é ar, e aqui se forma uma membrana tipo alvéolo, né? Então dá para estudar vários fenômenos biológicos, inflamação, enfim, das vias aéreas em humanos, usando tecido humano aqui, né? Sem usar em humanos de verdade, né? Mas em tecido humano. Então isso, com certeza, nos próximos anos vai ajudar a substituir muito o uso de animais em ciências biomédicas, porque o objetivo da pesquisa, muitas vezes, é o ser humano. Então, por que já não fazer em tecido humano, né? Só está precisando de uma tecnologia como essa. De qualquer forma, tem muitas questões biomédicas que ainda são muito complexas para ser resolvidas ou respondidas por modelos mais simplificados, né? As alternativas. Ainda precisa ser resolvido, precisa ser estudado em um organismo completo, né? Mas esses organismos inteiros podem ser substituídos. Faz parte, né, da substituição, é entendido como substituição, como método alternativo, a redução filogenética do animal. Então, aqui não cabia no slide, né, mas no passado usava-se muito cão, se aprendeu a usar ratos, cães e gatos, né, se aprendeu a usar roedores. Então, hoje se usa majoritariamente ratos e camundongos. Está se aprendendo a usar muito mais zebrafish, então muita coisa já está se passando dos roedores para os zebrafish. Muita coisa se faz em drosófilas e também até os vermezinhos, né, os C. elegans, que tem sido modelo também para muitos estudos farmacológicos, fisiológicos, enfim. Então, é possível substituir, mesmo usando um animal inteiro vivo, né, para se fazer a pesquisa, necessitando, você pode substituir por a redução na escala filogenética. Isso também é importante fomentar ou questionar, né, e procurar, que inclusive é muito mais barato você produzir peixinhos ou drosófilos do que manter ratos e camundongos, né? Então, a preocupação com o bem-estar ela tem que ser premissa básica do experimentador. Quanto melhor o bem-estar animal em todas as etapas de sua utilização, criação, manutenção, experimentação, melhor vai ser a confiabilidade, a reprodução da informação, né? Vai aproveitar melhor esses animais, vai usar menos animais no longo prazo, porque você vai precisar repetir menos experimentos que dão errado, muitas vezes por o animal não estar em boas condições, né? Isso tende a diminuir, embora só se assista um aumento no uso de animais no mundo inteiro, mas isso não é porque está se usando melhor os animais, os modelos animais têm melhorado, porém, cada vez se faz mais pesquisa, né? Então, amplia-se os países, enfim, fazendo pesquisa, cursos de pós-graduação, e isso demanda mais animal. Então, é por isso que o número não abaixa, ele cresce, mas pelo menos está se usando menos por pesquisa, né? Então, isso aqui também são sinais que devem ser solicitados, né, cobrado os pesquisadores e que eles saibam ver, né? Os sinais de desconforto em cada espécie animal que ele usa, ele deve conhecer muito bem. Ele é obrigado a conhecer bem para poder prover bem-estar para esse indivíduo, né? Então,
se o animal está se comportando de forma inadequada, se ele não se limpa direito, que é um sinal de depressão, né? Se ele não se alimenta direito, se tem automutilação, enfim, várias características que deve se aprender a observar e que isso aqui é um direcionador também para aqueles pontos finais humanitários. Em muitos procedimentos, né, de longo prazo com o animal, você deve estar sempre acompanhando esse animal para saber se é necessário interromper. Por hoje é isso. Obrigado pela atenção e até a próxima.